Boa tarde a todos os fãs de Elvis Presley. Quem está acompanhando o canal esta semana sabe que eu lancei 2 vídeos sobre o casamento de Lisa Marie Presley, a filha de Elvis, e Michael Jackson. No primeiro, eu trouxe a reportagem da extinta revista Manchete, de 1994. Nos comentários, eu percebi que eu tinha que fazer mais um vídeo dando mais contorno à história, então eu trouxe textos deste livro, Michael Jackson, Magia e Loucura. E eu percebi que nesses textos havia relatos da filha do Elvis, que é coisa rara. Então hoje eu vou fazer mais um vídeo e vou encerrar esse assunto por hora. E é quando você vai ver Lisa Marie Presley falando sobre o problema que ela teve com drogas, falando também sobre, talvez você vai perceber no texto, uma responsabilidade que ela sente que tinha com o pai. Eu percebi isso no texto, né? Bom, eu acho que vale a pena, mesmo que você... Eu sei que algumas pessoas dizem, eu prefiro apenas estritamente a vida de Elvis, mas a filha dele é a única filha dele, né? Eu acho que é muito importante e ela fala, durante o texto você vai perceber a presença de Elvis no texto, né? Através da sua filha. Vamos ao texto. Então o título do capítulo, e ainda eu vou utilizar o livro Michael Jackson, a Magia e a Loucura. O título do capítulo é Michael pede Lisa Marie em casamento. Foi difícil imaginar que as coisas poderiam piorar tanto para Michael Jackson no outono de 1993. Numa questão de poucos meses, ele havia sem dúvida alguma vivido um súbito desengano, como descreveria mais tarde em sua reveladora música Stranger em Moscou. Certamente ninguém esperava que Michael se viciasse em drogas, aumentando os riscos relativos à natureza precária de seu futuro e de seu bem-estar. Ansioso com problemas de insônia e, segundo ele, com dores por causa de um trabalho nos dentes e uma recente cirurgia no couro cabeludo, consequência da queimadura sofrida durante o comercial da Pepsi. Michael aumentou as dosagens dos analgésicos Percodan, Demerol e codeína, além dos tranquilizantes Valium, Xanax e Ativan. Essa dependência era um terreno desconhecido para ele. No passado, Michael havia se empenhado em não tomar muitos medicamentos, enquanto se recuperava das cirurgias plásticas, dizendo aos médicos que queria permanecer lúcido para poder tomar decisões relativas à sua carreira. Porém, com tudo o que estava acontecendo em sua vida naquele momento, Michael já não se importava tanto em ficar o tempo todo antenado. Não demorou muito para que ficasse totalmente dependente das drogas. Tudo aconteceu tão rápido que sua equipe nos Estados Unidos nem percebeu o que estava se passando com ele até que já fosse tarde demais para se fazer qualquer coisa. Todos ficaram chocados ao saber que Michael tinha um problema com drogas. É claro que Elizabeth Taylor compreendeu sua situação. Ela já havia passado por problemas semelhantes e por bem divulgadas batalhas para vencer sua dependência. Lisa Marie Presley foi igualmente solidária. Ela também já havia sofrido com o vício. Quando adolescente, perdi totalmente o controle, ela me disse. Comecei a usar drogas aos 14 anos. Fiquei nessa por um bom tempo, alguns anos, até chegar ao fundo do poço.
foi quando me vi numa viagem de 72 horas com cocaína, sedativos, maconha e álcool. Tudo ao mesmo tempo. Eu acordei e lá estavam aquelas pessoas, amigos meus, desmaiadas no chão. O traficante de cocaína estava por ali, tentando me vender mais. Eu disse, chega, todo mundo já para fora. Eu não sei por que me viciei, só sei que iria morrer se não procurasse ajuda. Finalmente, minha mãe e eu resolvemos que eu iria para o Centro da Cientologia, em Hollywood, para me desintoxicar. Isso salvou a minha vida. Quando Michael ligou do exterior para Lisa, em setembro de 1993, ele estava alterado, incoerente e delirante. Alarmada, Lisa tentou convencer Michael a fazer o mesmo que ela fizera um tempo atrás, ir para um centro de reabilitação. Para Lisa, era muito significativo tentar trazer de volta à sanidade um superstar prejudicado pelas drogas. Ela já havia partilhado com amigos a culpa que sentira quando criança, vendo seu pai cair no poço sem fundo do vício. Lisa ainda estava casada com Danny Keough, mas infeliz. Estava descontente e achava que não tinha um propósito real. Ela queria algo mais que ser mãe. O dilema de Michael parecia oferecer uma saída para ela. Eu achava que tinha a responsabilidade de salvá-lo, disse. Eu não sei qual a psicologia disso e o que tinha a ver com o meu pai. Só sei o que eu senti. Diante de Lisa havia um grande obstáculo caso ela fosse ajudar a acalmar os demônios que perseguiam Michael. Como se aproximar? Era bem sabido que Jackson havia feito um esmerado trabalho de se isolar do mundo exterior. Frequentemente ele iniciava uma relação casual com pessoas que, em sua maioria, acreditavam que a amizade iria se aprofundar, mas depois se viam abandonadas por Michael. Ele não atendia ao telefone, às vezes devolvia cartas sem ler. Lisa tinha ouvido falar da reputação de Michael em descartar subitamente suas almas gêmeas, recém-encontradas, e via esse padrão como um empecilho caso levasse adiante a tarefa de reconstruir sua vida. Ela teria de agir com cautela. Em seus frequentes telefonemas a ele, Lisa insistia que Michael não podia mais continuar com tal desordem em sua vida e carreira. Ele estava imobilizado por uma sensação de incerteza e desespero que havia contribuído para seu vício. Ela sugeriu o que os outros ao seu redor já discutiam em segredo, que Michael pusesse fim ao seu tormento por meio de um acordo financeiro com Eva Chandler. Michael era contra essa ideia. Como uma pessoa que vinha construindo sua autoimagem desde a época em que a maioria das crianças construía casinhas em árvores, Michael se importava muito com o que os outros pensavam dele, mesmo que a imagem que ele cultivara ao longo dos anos talvez não fosse a melhor para ele. Era o resultado de muita estratégia de sua parte e da parte de seus empresários. Ele achava que essa coisa de ser maluco, estranho e bizarro funcionava para ele, Lisa lembra. E talvez tenha mesmo funcionado por algum tempo, eu não sei. Sempre fui contra isso, sempre achei que ele era maior e melhor que essa imagem. Sempre achei que ele foi injustiçado pela imagem. Uma coisa era certa. Em 1993, Michael estava mais sozinho do que nunca. E isso tinha um grande significado. Ele tinha de encarar o fato de que sua carreira, a sua mais incessante paixão, estava em perigo, possivelmente em consequência de um caso de amor ilícito e imoral com um menor, ou de uma falta de discernimento ao se ligar com tanta insistência a pessoas erradas na hora errada. Se ele não queria resolver a questão com dinheiro,
Lisa sugeriu que pelo menos ele se desintoxicasse. Ela lhe disse que se importava muito com ele e queria que ele soubesse disso. Uma noite no exterior, Michael se viu, como se tornaria frequente, sentindo-se preso numa luxuosa suíte de hotel, sozinho, com a barulheira da multidão sob a sua janela. Após uma enxurrada de telefonemas de seus advogados e assessores de imprensa, ele decidiu se acalmar ligando para Lisa, a pessoa que poderia de algum modo ajudá-lo a esquecer que sua carreira estava na balança. Ela certamente havia sido persistente em sua busca por ele e deixara os números dos telefones da casa que estava alugando em Canoga Park, Califórnia. Também deixara o número da nova propriedade de mais de 1 hectare que acabara de comprar e para onde se mudaria em breve, na Long Valley Road, em Reed Hills, uma comunidade equestre fechada em Calabasas, na Califórnia, onde ela ainda vive. Então, só para garantir, deixou o número de onde poderia ser encontrada em Clearwater, na Flórida, onde pretendia passar um tempo no centro da cientologia. Ela chegou até mesmo a mandar balões de festa com mensagens. De algum modo, Lisa sempre conseguiu arrancar um sorriso dele, mesmo que fosse apenas sua voz áspera dizendo, eles que se lasquem. Ele a encontrou em Canoga Park. Michael prezava o efeito tranquilizante que Lisa exercia sobre ele, de tal modo que, durante a conversa pelo telefone, ele fez uma pergunta que surpreendeu aos dois. Se eu lhe pedisse para casar comigo, você se casava? Aquilo era uma piada, uma hipótese ou um desafio para que Lisa o levasse a sério? Se fosse um desafio, Lisa, a mulher certa para aceitá-lo. Mesmo estando ainda casada com Danny Keough, sem titubear, ela respondeu. Sim, me casava. Michael ficou quieto por um instante. Então ele disse, espere um pouco, eu tenho de ir ao banheiro. Quando finalmente retornou ao telefone, estava falando com sua nova noiva. Meu amor por você é verdadeiro, Michael disse a Lisa. Por favor, acredite. Michael não sabia, porém, que se ele a amava ou não, não era o que realmente importava para Lisa. Seu pedido servia a um propósito maior. Ela esperava que aquilo lhe desse acesso ao mundo secreto de Michael. Então, de dentro, ela começaria a juntar os pedaços daquela pessoa fragmentada e dessa vez ela não falharia. Então, agora eu consigo entender um pouco mais. No caso, quando a gente acha que é um casal estranho, porque são tão diferentes, pelo que eu entendi nesse texto, a Lisa tinha mais um propósito de ajudá-lo, como seu pai não foi ajudado, do que propriamente casar com Michael, né? Era um meio de ela chegar até ele, já que ele era uma pessoa que costumava se isolar, e de dentro, então, tentar livrá-lo do vício nessas substâncias que estavam acabando com ele e também esses relacionamentos que ele arrumava que estavam gerando todos esses processos. Eu imagino mais ou menos algo nesse caminho. Pessoal, eu fico por aqui. Em breve, amanhã, sexta-feira, eu trago então os vídeos que vocês estão esperando sobre o relacionamento de Elvis Presley e Linda Thompson. Elvis Forever.